Feche os olhos por um instante. Imagine um mundo onde a bondade não é apenas uma palavra, mas uma força que transforma vidas. Um mundo onde a esperança brilha intensamente, capaz de dissipar até a mais densa escuridão. E onde o amor, em sua forma mais pura, se manifesta em gestos simples, mas poderosos. Esse mundo não é uma fantasia distante, ele existe, e a história que vou compartilhar é a prova viva disso. Preparem-se para embarcar em uma jornada emocionante, onde a gentileza e a coragem se entrelaçam em um balé fascinante, revelando um final que desafia todas as expectativas. Mas antes de desvendarmos os mistérios dessa história, peço um favor: deixe seu like. Com seu apoio, essa mensagem de esperança e amor poderá alcançar ainda mais pessoas, inspirando-as a acreditar no poder da bondade. Já se perguntou se um ato de gentileza pode mudar o rumo da sua vida para sempre? Foi exatamente isso que aconteceu com Gustavo. Um jovem comum, um atendente de estacionamento que vivia uma rotina discreta, cumprindo suas tarefas e voltando para casa sem grandes ambições. Mas naquele dia fatídico, o destino tinha outros planos que o levariam a uma reviravolta inimaginável. Gustavo jamais poderia imaginar que ajudar uma mulher em apuros lhe custaria o emprego. Afinal, quem em sã consciência acreditaria que um ato de bondade poderia ter consequências tão drásticas? Mas o que ele não sabia era que no dia seguinte, uma notícia bombástica, um verdadeiro divisor de águas, mudaria sua vida para sempre. Desde a infância, Gustavo aprendeu com sua mãe a importância de estender a mão ao próximo. Filho, a gentileza não custa nada, mas pode mudar tudo, ela sempre dizia, com um sorriso caloroso. Talvez por isso, naquela tarde ensolarada, ele não hesitou em ajudar uma mulher que parecia aflita no estacionamento do shopping. Enquanto cumpria seu turno, orientando os clientes e cuidando dos carros, Gustavo notou uma figura elegante, com óculos escuros que escondiam um olhar preocupado e uma bolsa de grife que contrastava com a simplicidade do local. Ela estava parada ao lado de um carro importado, com a expressão de quem busca uma solução desesperadamente. "Moça, está tudo bem?", perguntou Gustavo, aproximando-se com cautela, como se quisesse não assustá-la. Ela suspirou aliviada, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. "Que bom que você apareceu. Meu carro não liga, já tentei de tudo, mas não entendo nada dessas coisas. Você pode dar uma olhadinha?" Gustavo não era nenhum expert em mecânica, mas já havia lidado com problemas semelhantes antes. Ele pediu para ela abrir o capô, deu uma olhada rápida e sugeriu uma solução simples: "Acho que é a bateria. Se quiser, posso chamar alguém para ajudar ou tentar um carregador aqui do estacionamento", ofereceu ele com um sorriso gentil. A mulher sorriu agradecida, como se ele fosse um anjo enviado do céu. "Nossa, você é um anjo. Muito obrigada mesmo." Enquanto Gustavo se dedicava a resolver o problema, ele percebeu que algumas pessoas começaram a observá-los, algumas apontando discretamente, outros cochichando entre si. Ele achou estranho, mas continuou focado em seu trabalho, sem imaginar o que estava por vir. Foi só depois de alguns minutos, quando uma senhora se aproximou timidamente, que ele entendeu o motivo da comoção. Você é a Patrícia?" A mulher tirou os óculos escuros e sorriu, revelando sua identidade. "Sou eu sim." Naquele momento, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Gustavo estava ajudando ninguém menos que Patrícia Bravanel. "O que você está achando dessa história? Conta pra gente aqui nos comentários. E prepare-se, porque a reviravolta que está por vir vai te deixar de queixo caído." Um frio cortante percorreu a espinha de Gustavo, como se um presságio sombrio pairasse no ar. Ele sentiu um nó se formar em seu estômago, uma mistura de apreensão e incredulidade. "Será que meu chefe vai entender?", pensou ele com um fio de esperança ainda aceso. Mas a resposta cruel e implacável não tardou a chegar, e infelizmente era tudo menos o que ele esperava. "Gustavo." A voz ríspida ecoou pelas paredes do estacionamento, cortando o ar como um chicote. Seu supervisor, uma figura imponente e autoritária, estava ali, com os braços cruzados e uma expressão que gelaria a alma de qualquer um. Gustavo sabia, no fundo do seu coração, que havia encrenca. Ele jamais, em seus mais sombrios pesadelos, imaginaria que um simples gesto de gentileza, um ato de bondade genuína, lhe custaria um emprego. O coração de Gustavo disparou, como se quisesse fugir do peito, ao ouvir seu nome ser chamado naquele tom autoritário, carregado de raiva e impaciência. Ele se virou lentamente, como se estivesse em câmera lenta, encontrando o olhar furioso do supervisor, que já se aproximava com passos firmes e decididos. Sem lhe dar a chance de se explicar, sem sequer considerar a situação, o homem apontou para o relógio de bolso e disparou, com a voz carregada de desprezo: "O que você pensa que está fazendo? Você está aqui para trabalhar, não para brincar de mecânico."
Gustavo tentou se defender, tentou explicar que apenas ajudava uma cliente em apuros, que estava apenas fazendo o que qualquer pessoa faria. Mas o chefe, cego pela raiva e pela arrogância, não quis ouvir. Para ele, regras eram regras, e nenhum funcionário podia se distrair do trabalho, não importava a situação, não importava a pessoa. Nem mesmo a intervenção de Patrícia, que tentou explicar a gentileza de Gustavo e se ofereceu para confirmar a história, foi suficiente para abalar a convicção do supervisor. Ele balançou a cabeça, irredutível com um sorriso de escárnio no rosto. Não me interessa quem a senhora é. Ele tem um trabalho a fazer e não o fez. Gustavo, você está demitido. Pegue suas coisas e vá embora agora mesmo. O mundo de Gustavo desabou, como se um terremoto tivesse destruído tudo o que ele conhecia. Ele ficou sem palavras, atordoado, olhando para Patrícia e para os curiosos que observavam a cena, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Nunca em toda a sua vida havia sido humilhado daquela forma, demitido em público, como se fosse um criminoso. Com a garganta apertada, ele entregou seu crachá ao supervisor e saiu, sentindo um peso enorme no peito, como se carregasse o fardo do mundo nas costas. Tudo o que ele queria era ajudar, e agora estava desempregado, sem saber como pagaria as contas no final do mês. Mal sabia ele que aquele momento sombrio, aquela tempestade de injustiça, era apenas o prelúdio de algo muito maior, algo que mudaria sua vida para sempre. Ao chegar em casa, Gustavo sentiu uma mistura de raiva e frustração, como se um vulcão estivesse em erupção dentro dele. Como podia ter sido demitido por algo tão simples, por um ato de bondade? Ele passou a noite toda remoendo a situação, tentando entender onde havia errado, se é que havia errado. Mal conseguiu pregar o olho, preocupado com o que faria dali em diante, com o futuro incerto que se estendia diante dele. Enquanto ele se afogava em preocupações, sem saber que rumo tomar, algo inesperado acontecia na internet, uma força invisível que mudaria o curso da sua vida. Na manhã seguinte, seu celular começou a vibrar incessantemente com mensagens, notificações e ligações que não paravam de chegar. Ele não entendia nada, estava completamente perdido, até que abriu um vídeo enviado por um amigo. Era ele, Gustavo, ajudando Patrícia Abravanel no estacionamento. Alguém havia filmado tudo, cada segundo da sua humilhação, e postado nas redes sociais, contando como um simples ato de bondade havia custado seu emprego. E o mais impressionante, o mais surpreendente de tudo, o vídeo estava viralizando rapidamente, como um incêndio que se espalha pela floresta. Nos comentários, milhares de pessoas expressavam sua indignação, sua revolta contra a injustiça. Como alguém pode ser demitido por ajudar? Perguntavam com a voz carregada de indignação. Esse chefe deveria ter vergonha. Alguém deu um emprego para esse rapaz agora. A história se espalhou como fogo, como um rastilho de pólvora, chamando a atenção de pessoas importantes, de influenciadores, de celebridades, inclusive da própria Patrícia, que já havia visto o vídeo e decidido tomar uma atitude que mudaria o destino de Gustavo para sempre. Gostaria de saber o que você acha que vai acontecer agora? Deixe um comentário. E prepare-se, porque as revelações que estão por vir vão te surpreender, te emocionar e te deixar sem fôlego. Enquanto Gustavo tentava desesperadamente processar a avalanche de informações que o bombardeavam, como se estivesse em um turbilhão de emoções, seu celular tocou novamente, interrompendo seus pensamentos confusos. Desta vez, um número desconhecido brilhava na tela, um mistério que o intrigava ainda mais. Com o coração acelerado, como se estivesse prestes a pular do peito, ele atendeu a ligação, a voz trêmula mal conseguindo proferir um alô. Do outro lado da linha, uma voz calma e gentil, como um bálsamo para sua alma atormentada, falou: Gustavo, aqui é Patrícia. Precisamos conversar. Gustavo congelou por um instante, como se o tempo tivesse parado, piscando algumas vezes, incrédulo, achando que estava sonhando acordado. Patrícia Abravanel, a própria Patrícia Abravanel, ligando para ele? Era difícil de acreditar, surreal, como se estivesse vivendo um conto de fadas moderno. Engolindo em seco, tentando controlar a voz trêmula, ele respondeu, com um fio de esperança aceso: Oi, sou eu sim. Do outro lado da linha, Patrícia foi direta, sem rodeios, como se quisesse dissipar qualquer dúvida ou insegurança. Ela disse que havia visto toda a repercussão na internet, que acompanhou cada detalhe da sua história, e que achava um absurdo, uma completa injustiça, o que havia acontecido com ele. Falou que ficou profundamente tocada com sua atitude, com sua gentileza genuína, e que pessoas assim, com um coração tão puro, merecem oportunidades, não punições. Então, sem mais delongas, sem rodeios, fez uma proposta que deixou Gustavo sem palavras, completamente atônito. Quero te ajudar.
Você topa tomar um café comigo amanhã para conversarmos sobre isso? Acho que posso ter algo interessante para você. Gustavo quase deixou o celular cair, as mãos trêmulas mal conseguindo segurar o aparelho. Seu coração disparou como se estivesse em uma corrida desenfreada, e ele sentiu um frio na espinha, uma mistura de excitação e incredulidade. Ele havia passado a noite anterior em claro, atormentado por preocupações, sem saber como pagaria as contas do mês seguinte. E agora estava recebendo um convite direto de Patrícia Abravanel, uma figura tão importante, tão influente. Era inacreditável, surreal, como se estivesse vivendo um sonho impossível. Mas será que aquilo era real? Será que não era bom demais para ser verdade? A única forma de descobrir, de desvendar esse mistério, era aceitar o convite. E foi exatamente isso que ele fez, com um misto de esperança e apreensão. Gustavo mal conseguiu dormir naquela noite, a cabeça girando em um turbilhão de pensamentos, como se estivesse em um carrossel descontrolado. Como as coisas podiam mudar tão rápido de forma tão drástica. Ontem ele havia perdido o emprego de forma humilhante, demitido em público, como se fosse um criminoso, e agora estava prestes a encontrar Patrícia Abravanel para uma conversa que poderia mudar seu destino para sempre. O que ela queria dizer com algo interessante? O que exatamente significava aquela proposta misteriosa? Ele tentou não criar expectativas, não se iludir com falsas esperanças, mas era impossível, a curiosidade o consumia por dentro. Na manhã seguinte, ele vestiu sua melhor roupa, uma camisa simples, mas bem passada, e um jeans sem nenhum rasgo, como se estivesse se preparando para um encontro importante. Um encontro que poderia mudar sua vida. Olhou no espelho, tentando encontrar um pouco de confiança em seu reflexo, e expirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Ele pegou um ônibus ansioso, e foi até o local combinado, uma cafeteria discreta, longe dos olhares curiosos do público, um refúgio para uma conversa sincera. Chegando lá, encontrou Patrícia já esperando, com um sorriso acolhedor no rosto, como se estivesse feliz em vê-lo. Ela sorriu ao vê-lo e fez um gesto para que ele se sentasse, como se o convidasse para um novo capítulo da sua vida. Gustavo, eu queria te agradecer pessoalmente pelo que você fez, disse ela, com a voz carregada de gratidão. Você nem sabia quem eu era e mesmo assim parou todo para me ajudar. Isso mostra muito sobre o seu caráter, sobre a pessoa incrível que você é. Gustavo ficou sem jeito, corando levemente, como se não se sentisse merecedor de tantos elogios. Ele não via aquilo como algo tão grande, tão extraordinário. Tinha sido apenas um ato de bondade, algo que qualquer pessoa faria, algo que ele faria novamente sem hesitar. Mas pelo jeito para ela aquilo significava muito mais do que ele poderia imaginar. Eu só fiz o que achei certo, disse ele, dando de ombros com um sorriso tímido. Patrícia apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se como se quisesse compartilhar um segredo. E é exatamente esse tipo de atitude que falta no mundo, disse ela com um olhar sério. Eu não achei justo o que aconteceu com você, foi uma completa injustiça. E eu queria te oferecer uma nova oportunidade, uma chance de recomeçar. Sei que você perdeu um emprego, e eu gostaria de ajudar a mudar isso, de te dar um futuro melhor. Gustavo sentiu seu coração bater ainda mais forte, como se fosse explodir de emoção. Ele mal acreditava no que estava ouvindo, era surreal, como se estivesse vivendo um sonho lúcido. Você está me oferecendo um emprego? Perguntou ele, ainda incrédulo, com a voz embargada pela emoção. Sem entender completamente o que estava acontecendo, como se estivesse em um sonho lúcido, Gustavo viu Patrícia sentir com um sorriso caloroso, um sorriso que irradiava confiança e gentileza. Sim, Gustavo, quero que você faça parte da minha equipe, disse ela com a voz carregada de convicção. Você me ajudou sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento, e isso diz muito sobre quem você é, sobre o seu caráter. Precisamos de pessoas assim por perto, pessoas que fazem a diferença no mundo. Gustavo ficou sem palavras, atônito, como se tivesse acabado de receber a notícia de que havia ganhado na loteria. Aquilo parecia um sonho, um daqueles sonhos que parecem tão reais que você se pergunta se está acordado ou dormindo. No começo, ele pensou que talvez não fosse bom o suficiente para a vaga, que não tivesse as qualificações necessárias, mas Patrícia logo o tranquilizou, dissipando suas dúvidas e inseguranças. Ele não precisava de grandes títulos ou experiências, precisava apenas da mesma honestidade, da mesma dedicação e da mesma gentileza que demonstrou naquele estacionamento, naquele momento crucial que mudaria sua vida para sempre. Após um longo suspiro, como se estivesse liberando toda a tensão acumulada, Gustavo percebeu que aquela demissão, que parecia o pior momento de sua vida, o fundo do poço, havia sido exatamente o que o destino precisava para levá-lo a algo muito maior, algo que ele jamais imaginaria.
E assim, com um simples sim, eu aceito, dito com a voz embargada pela emoção, Gustavo viu sua vida mudar para sempre, como se um novo capítulo estivesse começando. Ele saiu daquela cafeteria sentindo como se estivesse vivendo um daqueles filmes onde o protagonista tem sua vida completamente transformada de uma hora para outra. Um daqueles filmes que te fazem acreditar em milagres. Ele caminhava pelas ruas, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido, como se estivesse em um transe. Há menos de 48 horas, ele havia sido humilhado, demitido em público, por algo que considerava certo, por um ato de bondade genuína. Agora estava prestes a embarcar em uma oportunidade que jamais imaginou, um novo começo, um futuro promissor. O mundo realmente tinha formas estranhas, misteriosas, de surpreender as pessoas, de virar a vida de alguém de cabeça para baixo. Ele se lembrou da conversa com Patrícia, das palavras dela sobre caráter, sobre como pequenas atitudes, gestos simples, podiam definir o futuro de alguém. Aquilo ficou martelando em sua mente como manta, como uma lição que ele nunca mais esqueceria. Quantas vezes ele já tinha se questionado se ser uma boa pessoa realmente valia a pena, se a honestidade e a gentileza eram virtudes valorizadas no mundo de hoje. Sempre ouviu dizer que o mundo era injusto, que os honestos nem sempre venciam, que os bons se davam mal, mas ali estava ele, provando que a vida podia retribuir o bem de formas inesperadas, que a bondade sempre encontra um caminho para florescer. No dia seguinte, já com tudo acertado, com o contrato assinado e o coração cheio de esperança, Gustavo começou sua nova jornada, um novo capítulo da sua vida. Ele ainda não sabia exatamente o que esperar, quais desafios enfrentaria, mas estava determinado a dar o seu melhor, a mostrar que era merecedor daquela oportunidade. Foi apresentado à equipe, conheceu pessoas que o receberam com simpatia, com um sorriso no rosto, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava em um lugar onde era valorizado, onde seu trabalho era reconhecido. A sensação era completamente diferente da que tinha em seu antigo emprego, onde qualquer erro era motivo de bronca, de humilhação, e nenhuma boa ação parecia importar, como se a bondade fosse uma fraqueza. Com o tempo, Gustavo percebeu que aquele episódio, aquela demissão humilhante, havia lhe ensinado uma das lições mais importantes de sua vida. Às vezes, aquilo que parece ser o fim, o abismo, é, na verdade, um recomeço disfarçado, uma nova chance de ser feliz. Se não tivesse sido demitido, jamais teria tido essa chance, jamais teria conhecido Patrícia Bravanel. Se não tivesse parado para ajudar aquela mulher em apuros, se não tivesse agido com gentileza e compaixão, se não fosse por Patrícia, por sua fé na bondade humana, nada disso teria acontecido. O destino, o mestre em tecer os fios da vida, trabalha de formas misteriosas, surpreendentes, e agora Gustavo entendia, com clareza cristalina, que o que importa não é o que acontece com você, os obstáculos que a vida te impõe, mas como você reage a isso, como você transforma as adversidades em oportunidades. E assim Gustavo seguiu sua nova jornada, um novo capítulo da sua vida, carregando no peito uma certeza inabalável. Ser uma boa pessoa vale a pena sempre, em qualquer circunstância. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, quais desafios enfrentaria, mas de uma coisa tinha certeza: nunca deixaria que o medo, a insegurança ou a injustiça o impedissem de fazer o que é certo, de seguir seu coração, porque no fim das contas, o bem sempre encontra um jeito de voltar, de florescer, de triunfar sobre o mal. Os dias foram passando, um após o outro, e Gustavo começou a se adaptar à sua nova realidade, a se sentir em casa naquele novo ambiente. No início ainda sentia aquele medo, aquela insegurança que teima em assombrar os recomeços, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar, como se a felicidade fosse um castelo de cartas prestes a desmoronar. Mas conforme os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, ele percebeu que aquilo era real, que não era um sonho passageiro. Ele estava sendo valorizado, reconhecido pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e mais do que isso, sentia que fazia parte de algo maior, de uma equipe unida, de um projeto que fazia diferença no mundo. Não era apenas um novo emprego, era um recomeço, um novo capítulo da sua vida, uma nova chance de ser feliz, de realizar seus sonhos. Um capítulo que ele jamais imaginou que escreveria. Mensagens de pessoas que ele nunca tinha visto antes chegavam diariamente, inundando sua caixa de entrada, contando como sua história as inspirou, como sua coragem e gentileza as tocaram profundamente. Eu achava que fazer o certo não valia a pena, que a bondade era uma fraqueza, mas depois de ver o que aconteceu com você, percebi que estava errado, que a gentileza é a maior força que existe, dizia um comentário, comovido.
Outro afirmava com a voz embargada pela emoção: sua atitude me fez refletir sobre quantas vezes ignorei alguém precisando de ajuda, quantas vezes virei as costas para quem precisava de mim. Nunca mais farei isso, prometo. Era impressionante e emocionante pensar que um simples ato de bondade, um gesto de gentileza, sua história, tinha alcançado tantas pessoas, tocado tantos corações, inspirado tantas vidas. Mas no meio de toda essa transformação, dessa montanha-russa de emoções, Gustavo percebeu que algo ainda o incomodava, um fantasma do passado que teimava em assombrar seus pensamentos. Apesar de tudo de bom que havia acontecido, de todas as oportunidades que surgiram, ele ainda sentia a dor, a mágoa, da forma como foi tratado por seu antigo chefe, da humilhação que sofreu. Ele nunca quis vingança, nunca desejou o mal de ninguém, mas aquele sentimento de injustiça, aquela sensação de que algo estava errado, ainda pesava em seu coração, como um fardo que ele não conseguia se livrar. Até que um dia, por acaso, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, ele encontrou um ex-colega de trabalho, um rosto familiar que o trouxe de volta ao passado, um passado que ele preferia esquecer. O homem, com um sorriso enigmático no rosto, se aproximou e lhe contou uma novidade inesperada, uma revelação que o deixaria de queixo caído. Gustavo, você não vai acreditar no que aconteceu com o seu antigo chefe. Gustavo, depois de tudo o que aconteceu, seu chefe levou uma bronca da diretoria, uma bronca daquelas que ecoam pelos corredores do poder, reverberando a injustiça que ele cometeu. A história viralizou tanto, se espalhou como fogo em palha seca, que a empresa ficou mal vista, manchada pela humilhação que ele causou, e ele acabou sendo afastado do cargo, afastado da sua arrogância, afastado da sua prepotência. Gustavo ficou surpreso, atônito, como se não acreditasse no que ouvia. Ele não desejava o mal de ninguém, nunca quis vingança, mas foi impossível não sentir um certo alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos seus ombros. A verdade tinha vindo à tona, a máscara da injustiça havia caído, e a justiça, de alguma forma, havia sido feita, ainda que tardiamente. Mas em vez de comemorar a queda do seu antigo chefe, de se regozijar com a sua desgraça, ele se concentrou em algo maior, em algo que transcendia a mesquinhez humana. A lição que aprendeu com tudo aquilo, a lição de que a bondade sempre vence, de que a honestidade sempre prevalece. Algumas semanas depois, quando a poeira da injustiça já havia se assentado, veio o convite que mudaria ainda mais sua vida, um convite que o levaria a um novo patamar de realização pessoal. Patrícia o chamou para participar de um evento sobre oportunidades, um evento que reuniria pessoas de todos os cantos do país, pessoas em busca de um futuro melhor. Gustavo hesitou, sentiu-se inseguro, como se não fosse digno daquele convite. O que eu tenho para ensinar para as pessoas? Pensou ele, com um fio de dúvida em sua mente. Mas no fundo do seu coração, ele sabia que sua história tinha um propósito maior, que sua jornada era um exemplo de esperança para todos. No dia do evento, ao subir no palco, sob os holofotes da fama, de olhar para aquela plateia cheia de rostos atentos curiosos, ele se sentiu diferente, transformado. Ali estava um jovem que há pouco tempo se sentia insignificante, humilhado, desacreditado, agora compartilhando uma mensagem de esperança, de otimismo, de fé na bondade humana. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ele contou todo, cada detalhe da sua história, sem omitir nada, sobre a demissão injusta, sobre o medo que o assombrava, sobre a incerteza que o paralisava. Mas, acima de tudo, falou sobre como a vida tem formas inesperadas, surpreendentes, de transformar até os piores momentos, os piores pesadelos, em oportunidades de crescimento, de superação, de felicidade. Quando terminou de falar, com a voz embargada pela emoção, o silêncio na sala durou alguns segundos, um silêncio que parecia eterno. Então, um aplauso começou tímido, hesitante, como se as pessoas estivessem despertando de um transe. Depois, o aplauso se intensificou, se fortaleceu, e de repente todo o auditório estava de pé, batendo palmas para ele, para sua coragem, para sua resiliência, para sua fé na bondade. Gustavo nunca se sentiu tão vivo, tão completo, tão realizado, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Depois desse dia, sua vida nunca mais foi a mesma. Ele começou a receber convites para contar sua história em outros lugares, em outras cidades, em outros países, ajudando os jovens que, assim como ele, achavam que suas vidas estavam limitadas às dificuldades do momento, que não tinham futuro, que não tinham esperança. Ele percebeu que seu propósito ia muito além de um emprego, de um salário, de um cargo.
Seu propósito era inspirar, motivar, mostrar ao mundo que a bondade sempre vence, que a esperança sempre floresce. E foi assim que aquele jovem que um dia foi demitido por simplesmente ajudar alguém por um ato de bondade genuína, descobriu que sua maior missão era mostrar ao mundo que fazer o bem nunca é um erro, nunca é uma fraqueza. Pelo contrário, é o único caminho que sempre leva a algo maior, a algo que transcende a mesquinhez humana, a algo que nos conecta com o que há de melhor em nós mesmos. A história de Gustavo é um belo exemplo, uma inspiração para todos nós, de como a bondade e a perseverança podem transformar vidas, podem mudar o mundo. A jornada dele nos ensina que mesmo diante das adversidades, dos obstáculos que a vida nos impõe, é possível encontrar oportunidades, construir um futuro melhor, realizar nossos sonhos. O que mais me tocou na história de Gustavo, o que mais me emocionou foi o poder da gentileza. Um simples ato de bondade, um gesto de carinho, como ajudar uma pessoa com problemas no carro, pode ter um impacto profundo, transformador, duradouro. A importância da resiliência. Mesmo após ser demitido injustamente, humilhado em público, Gustavo não desistiu, não se entregou ao desespero. Ele manteve a esperança acesa, continuou acreditando em si mesmo, na sua capacidade de superar os desafios. A capacidade de superação. Gustavo transformou uma situação negativa, um momento de dor e humilhação, em uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, em uma chance de recomeçar, de ser feliz. O valor da gratidão. Ele reconheceu e valorizou o apoio que recebeu de Patrícia Abravanel, de sua família, de seus amigos, de todas as pessoas que acreditaram nele, que o incentivaram a seguir em frente. A força da inspiração. A história de Gustavo inspirou milhares de pessoas a acreditarem no poder da bondade, a fazerem a diferença no mundo, a serem a mudança que querem ver no mundo. Acredito que a história de Gustavo nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes, sobre nossas escolhas, sobre o impacto que podemos ter na vida das pessoas ao nosso redor. Ela nos lembra que mesmo em um mundo cheio de desafios, de desigualdades, de injustiças, a esperança e a solidariedade podem florescer, podem criar laços que duram para sempre, laços que nos unem como seres humanos.